Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de derivada direcional. Então vamos para a sua definição. Vamos considerar f, em um primeiro momento, uma função de duas variáveis, cujo domínio é um conjunto aberto U. Mais para frente eu vou explicar o que significa o U ser um conjunto aberto. Por enquanto só pensa que é um subconjunto do R2. E nós vamos fixar um ponto do domínio, que eu estou chamando de x0, y0. E vamos considerar V um vetor com coordenadas AB que seja unitário. Isso quer dizer o quê? Que o seu comprimento, a norma do vetor, é igual a 1. Nós vamos definir a derivada direcional da função f no ponto x0, y0 na direção V, simplesmente como sendo esse limite. Então, primeiro vamos entender o que estou dizendo com essa notação. Derivada de f aplicado ao ponto x0, y0 na direção V. Então vamos olhar qual é a definição dela. Nós vamos calcular o limite quando h tende a zero, e aí a gente vai se inspirar lá da derivada do cálculo 1. O que a gente fazia? A gente variava os valores do domínio, né? O f, a gente fazia uma pequena variação no domínio, e aí fazia a variação da imagem com a variação do domínio, né? Sobre a variação do domínio. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai fazer f de x0, y0 mais h vezes v, ou seja, fixado o vetor v, a gente vai variar o comportamento da função em relação à direção do vetor v, menos o f de x0, y0, dividido por h. Então, só para fazer uma pequena analogia com o cálculo 1, lá do cálculo 1 a gente tinha o quê? Limite quando h tende a zero, f de, vamos colocar g só para não confundir as notações, vamos pensar lá no cálculo 1, x mais h menos g de x sobre h. O que eu estou fazendo? Eu estou fixado o x, vamos fixar o x0, só para fazer um paralelo mais realista, vamos dizer assim. Fixado o x0, você faz uma pequena variação no x0, e aí você avalia qual foi a diferença da imagem dividido pela diferença do domínio, né? Porque x0 mais h menos x0 dá h. Aqui é exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de você... Porque aqui no cálculo 1, como a função é de uma variável, você só tem uma única direção. Então, fixado x0, você só pode caminhar na horizontal. Como no cálculo 2 a gente pode caminhar em qualquer direção, fazer variações tanto na horizontal, na vertical, inclusive a gente viu isso em limites, a ideia aqui é você fazer a variação, só que de acordo com o vetor V. Então, em particular, vale fazer essa observação, se eu considero o meu vetor V como sendo o vetor 1, 0, se eu troco aqui V por 1, 0, vocês vão observar que a definição da derivada direcional da função f no ponto x0, y0 aplicado ao vetor 1, 0 coincide com a derivada da função em relação a x. Mesma coisa que se você considerar o vetor v 0, 1, você vai ter a derivada da função em relação a y. Só que a ideia é generalizar um pouco mais. Ao invés de olhar só para a horizontal ou só para a vertical, a variação, eu quero olhar para qualquer direção do vetor v. Eu ainda vou apresentar isso numa outra videoaula, usando o GeoGebra, qual a interpretação prática da derivada direcional. Por enquanto, o objetivo dessa videoaula é apresentar a definição e entender como se realizam os cálculos, ou seja, como é que a gente calcula na prática a derivada direcional da função f aplicada ao vetor v no ponto x0, y0. Bem, usando o limite pode ser algo pouco prático, principalmente quando a gente pensa em funções cujo domínio são de duas variáveis. Então, o que eu vou fazer agora é apresentar um teorema, e esse teorema simplifica a nossa missão em calcular esse cidadão. Então vamos para o teorema. Seja f uma função diferenciável cujo domínio está em função de x e y, né? Então é uma função de duas variáveis, então f ela tem derivada direcional para qualquer direção v com coordenadas AB, e a forma como nós temos para calcular a derivada direcional é dado por essa fórmula. Então, se você deseja calcular a derivada de f aplicada em x e y na direção v, basta fazer o produto escalar do gradiente com o vetor v em questão.
Duas observações imediatas que podemos fazer. Primeira observação, que precisamos relembrar o que é o vetor gradiente. O vetor gradiente é um vetor, onde a primeira coordenada é a derivada de f em relação a x, segunda coordenada é a derivada de f em relação a y. Segunda observação, observe que aqui eu não coloquei que o vetor v ele é unitário. Lá na definição a gente só definiu para vetores unitários. Com uma pequena manipulação matemática, a gente consegue definir derivadas direcionais para vetores quaisquer, e esse teorema já contempla esses casos. Então, se eu quiser calcular a derivada direcional agora para qualquer vetor v não nulo, agora basta aplicar essa fórmula. É que para vetor v nulo não faz muito sentido, mas agora já faz sentido porque basta calcular o produto escalar. É claro que para ter aquela interpretação de variação, que é algo que nós vamos ver ainda na próxima videoaula, na interpretação da derivada direcional, para ter aquela interpretação clássica do cálculo de variação, a gente precisa que o vetor seja unitário. Mas faz sentido, para qualquer vetor v agora, calcularmos a derivada direcional de f em relação a v. Vamos para a demonstração deste teorema. Então vamos para a demonstração do teorema. Primeira coisa, nós vamos considerar uma função, vou colocar assim, uma função g de h, que seja igual a f de x0, mais h vezes a, y0 mais h vezes b. Bem, tem que ressaltar que x0, y0 ele está fixo, então a gente vai querer calcular a derivada direcional de f no ponto x0, y0, e lembre-se que a e b são as coordenadas do vetor v. Então, montei essa função auxiliar, que é uma função de uma variável, porque a partir do momento que x0, y0 está fixo, a função só está dependendo de h. E aí a primeira observação que podemos fazer é a seguinte: se a gente for calcular o g' aplicado em zero, isso por definição de limite de cálculo de uma variável é limite, quando h tende a zero, g de h menos g de zero sobre h. Porém, se a gente for aplicar a nossa definição, isso vai ficar limite, definição de quem é g no caso, quando h tende a zero. G de h é exatamente essa função, então vou escrever do jeito que está aqui. F de x0 mais HA, y0 mais HB, G de h menos G aplicado em zero. Então troco o h por zero, fica F de x0, y0, menos F de x0, y0, isso tudo sobre h. Se vocês observarem direitinho, x0 mais HA, y0 mais HB, menos f de x0, y0, isso é exatamente a definição da derivada direcional de f aplicado no ponto x0, y0 em relação ao vetor v. Porque lá na definição, se você substituir o v por AB e fizer a soma coordenada-coordenada, você vai chegar exatamente nessa expressão. Então aquilo ali é exatamente igual à derivada direcional de f aplicado ao ponto x0, y0 na direção do vetor v. É claro que aqui eu estou flexibilizando um pouquinho mais, porque tem a questão do vetor v unitário, mas essa é a definição. Então vamos lá. Vamos continuar agora para a segunda parte da conta, que é o seguinte. Por um lado, a gente sabe calcular o g' de zero usando limite, usando a definição formal de limite. Só que a gente pode calcular o g' de zero também usando a regra da cadeia. Então, primeiro, eu vou calcular o g' de h. G' aplicado em h. Então, a gente pode usar a regra da cadeia, porque o que acontece? Pelo aquele diagrama da árvore, lá da regra da cadeia, nós temos o seguinte. Nós temos a nossa função g original, que ele é um f. Então, eu vou até trocar o g por f, que fica mais fácil. Então, nós temos a nossa f. Aqui a gente sabe que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Então a f originalmente ela dependia de x, dependia de y. Porém,
x depende somente de h e y depende somente de h. Então, nós podemos calcular a derivada aplicada no ponto h usando a estrutura da regra cadeia de cálculos de várias variáveis. Então, seria derivada de f em relação a x aplicado. Deixa eu ver aqui. Derivada de f em relação a x aplicada a esse ponto, né? x0 mais HA, y0 mais HB, vezes. Agora nós vamos derivar x em relação a h, que dá só a. Vezes a, mais, vou colocar aqui embaixo, derivada de f em relação a y, então vai ficar fy, aplicado em x0 mais HA, y0 mais HB, vezes a derivada de y em relação a h. B. Derivada de y em relação a h é b. Se a gente troca agora o h por zero, e já vou fazer isso logo, o que vai acontecer? Aqui vai ficar x0, y0, x0, y0. Então, ao apagar aqui, já substituindo o h por zero, o que nós vamos ter é g' de zero igual a... Vou só trocar a ordem, né? A vezes fx x0 y0 mais b vezes fy x0 y0. Só que se vocês observarem direitinho, um número mais número, bem, o jeito que eu falei ficou horroroso, né? Mas isso aqui dá para visualizar como um produto escalar, aonde o primeiro vetor a gente pode chegar como vetor v, que são as coordenadas de a e b, e o segundo vetor tem coordenadas fx de x0, y0, fy, e a segunda coordenada é fy de x0, y0, que é exatamente o nosso gradiente. Só que observe, esse é o produto escalar. Observe que g' de zero, por um lado, é o produto escalar, por outro lado, é a derivada direcional de f em relação a v. Como isso aqui representa o mesmo número, portanto, este cidadão aqui é igual a esse cidadão aqui. E assim demonstramos o nosso teorema, porque se a gente fixa x0 e y0 qualquer, nós vamos ter essa relação. Como essa relação funciona para qualquer x0 e y0, nada impede de apagar esse zero aqui do índice e pronto. A derivada direcional de f aplicada ao ponto xy na direção v é simplesmente o produto escalar de v pelo gradiente da função f em x0 e y0. Então, demonstrado o teorema, vamos fazer um exemplo. Determine a derivada de f no ponto xy qualquer em relação a v, sendo f dada por essa função e v vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6 com o eixo x, ou seja, o ângulo entre o vetor v e o eixo x é de π sobre 6. Então, primeira coisa, vamos tentar entender quem seria esse vetor v para poder resolver o exercício. Então, a gente desenha o nosso plano cartesiano. Todos sabemos que o eixo x a gente padroniza na horizontal, eixo y na vertical. E o nosso vetor v em questão, ele é um vetor unitário. Então isso quer dizer que esse comprimento é igual a 1. E este ângulo aqui, que eu não vou escrever aqui, mas é o ângulo de π sobre 6. Como eu quero a coordenada x e a coordenada y desse vetor, então eu projeto aqui, projeto aqui, projeto aqui. E com um pouco de trigonometria, bem, como eu sei que isso aqui mede 1, e esse ângulo aqui é de π sobre 6 radianos, aqui está em radianos, ele corresponde a 30 graus. Então, eu posso, com um pouco de trigonometria, determinar quem é essa coordenada e quem é essa coordenada. No caso aqui vai ser o cosseno de 30 graus, que nesse caso vai ser raiz de 3 sobre 2.
E aqui vai ser o seno de 30 graus, ou π sobre 6 radianos, que dá 1 sobre 2. Então já temos as coordenadas do nosso vetor V, que eu vou anotar aqui embaixo. Pode ser aqui embaixo. As coordenadas do vetor V são raiz de 3 sobre 2 na primeira coordenada, 1 sobre 2 na segunda coordenada. Continuando a nossa conta, precisamos agora determinar o vetor gradiente da nossa função. Para determinar o vetor gradiente, primeiro eu tenho que determinar como é que é a derivada de f em relação a x. Como aqui pede para xy qualquer, eu vou deixar xy qualquer. Então, derivando essa função em relação a x, a gente trata o y como constante. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 3y mais 0. Então, deixa como tá. Agora, a gente vai ter que calcular o fy de xy, que aí é nada mais, nada menos que derivar agora em relação a y. Então, a gente trata o x como constante. Então, aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 3x. E aqui vai dar mais 8y. Isso aqui nos leva a concluir que o nosso vetor gradiente f no xy, aplicado em xy, tem como primeira coordenada este resultado. Então vai ficar 3x ao quadrado menos 3y. E a segunda coordenada, este resultado. Menos 3x mais 8y. O que resta agora fazer para calcularmos a derivada direcional de f em relação ao vetor v? Então, para calcularmos a derivada direcional de f em relação ao vetor v, basta calcularmos o produto escalar do vetor v com o vetor gradiente de f. Então, eu vou apagar aqui uma parte do quadro para a gente terminar a solução do exercício. Acho que até cabe nesse espaço, então eu vou terminar por aqui. Então, derivada de f em xy na direção v vai ser... Eu acabei apagando aqui, né? O v aqui era a raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2, para quem não se recorda. Qualquer coisa é só retornar no vídeo, né? Que era o cosseno de 30 graus. Então, é este número, primeira coordenada vezes a primeira coordenada. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 3x2 menos 3y, mais segunda coordenada, que é 1 sobre 2, vezes a segunda coordenada, que aí vai dar menos 3x mais 8y. Agora a gente aplica as distributivas. Então aqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 3x ao quadrado. Então aqui é x ao quadrado. Menos 3 raiz de 3 sobre 2 vezes y. Mais, na verdade menos, né? Aqui, menos 3x sobre 2, que multiplica por meio, mais 4y. Agora é só arrumar os termos que estão de mesma potência. Então aqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 vezes x2. Como aqui nós temos y e y, vai ficar mais 4 menos 3 raiz de 3 sobre 2 vezes y. Então, agrupei os y's. Agora, menos 3x sobre 2. Então, a derivada de f na direção v tem como resultado esse cidadão aqui. Portanto, deixa eu só conferir aqui se está tudo em ordem. É isso mesmo. Então,
que às vezes pode ser que a gente tenha esquecido de alguma coisa, né? Mas está tudo certo, é isso mesmo. Então, portanto, é simples calcularmos a derivada de f na direção v. Basta você fazer o produto escalar do seu vetor v em questão com o gradiente. Agora que já sabemos, na prática, como calcular derivadas direcionais de f em relação a v, é importante ressaltar que não adianta saber calcular se não souber o seu significado. Então, para que eu estou fazendo esses cálculos se eu não sei, por exemplo, o que significa isso? Se eu quiser, por exemplo, calcular essa derivada direcional na origem, basta trocar o x e y por 0. Eu quero calcular no ponto 1, 2. Basta trocar o x por 1 e y por 2. Tudo bem, mas e o número que essa informação te traz? Qual é o significado prático? O que isso tem de relevante quando você quer extrair informações da função? Para responder essa pergunta, nós vamos estudar na próxima videoaula as interpretações, na verdade, a interpretação tanto da derivada direcional de f em relação ao vetor v, e como um corolário, ou como um presente, nós vamos ganhar outras interpretações do nosso vetor gradiente. Então, já de imediato, já percebemos uma importância do vetor gradiente que te ajuda a calcular as derivadas direcionais. Na próxima videoaula, eu vou linkar uma interpretação prática do vetor gradiente com as derivadas direcionais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se essa aula foi produtiva, peço que curta, que compartilhe, que a ideia é espalhar conteúdo para o máximo número de pessoas. Se vocês quiserem fazer comentários, sugestões, críticas, sintam-se à vontade. Minha ideia é melhorar o curso cada vez mais. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.